Eu sou a Mais Infante, repórter do Projeto Draft, e você acompanha agora mais um episódio do Drafters, um videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Cada vez mais, a gente tem ouvido falar sobre descarbonização. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, é reduzir ou eliminar as emissões de CO2 para frear as mudanças climáticas. Só que isso vai muito além de um desafio ambiental. É também uma grande oportunidade econômica. No Brasil, por exemplo, investir em uma economia de baixo carbono pode aumentar em até 430 bilhões de dólares o PIB até 2030, segundo um estudo do Instituto AIA feito com alguns parceiros. Parece um caminho promissor, mas como transformar essa promessa em realidade? O que será que ainda trava essa transição? E quem é que já está fazendo isso tudo acontecer? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com a Patrícia Ellen, sócia do IRF Partners, um ecossistema que reúne empresas e associações para acelerar a economia de baixo carbono no Brasil, e sócia também da Systemic, uma consultoria com foco em tecnologia, justiça social e climática. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite, mas é uma honra estar aqui com vocês hoje nesse papo. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre descarbonização, né, Patrícia? Você é uma das fundadoras do IRF Partners, que nasceu com essa missão de acelerar a transição para a economia de baixo carbono. Eu queria entender como que isso está sendo feito, não apenas pelo AIA, mas também pelos outros atores, né? Então, poder público, empresas, instituições, sociedade civil. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Tá. Bom, a área, só para contar um pouquinho, hoje é um hub de descarbonização que é um ecossistema, né, que tem mais de 140 empresas como membros, mas também temos organizações sociais e fazemos trabalhos que são trabalhos sempre em parceria e colaboração com atores privados, públicos e sociais. A AIA nasceu há 3 anos atrás e logo na sequência, no ano seguinte, já nasceu o Instituto AIA, que faz todo o trabalho de public policy, advocacy para a descarbonização. É importante trazer um pouco desse contexto, porque a gente entendeu que para que a descarbonização aconteça, a primeira coisa que precisa acontecer é uma lógica de trabalho muito mais colaborativa entre, né, os 3 setores, primeiro, segundo e terceiro setor. Porque tudo envolve, no caso do Brasil em especial, é uma grande oportunidade, inclusive, para que a gente possa promover um novo modelo de desenvolvimento econômico, mas para que isso aconteça, as cadeias de valor, nas cadeias produtivas de maior valor agregado, precisam ser completamente redesenhadas, principalmente com relação à segurança alimentar, energética e climática. Então, para que a transformação aconteça, essa colaboração tem que acontecer na prática, e eu vejo, respondendo a sua pergunta, cada vez mais atores desses 3 setores trabalhando juntos, mas focados em projetos específicos. Senão, é muito difícil que a mudança aconteça de uma forma teórica ou conceitual. Entendi. E tem algum lugar no mundo onde essa descarbonização ela já está mais acelerada e que pode servir de exemplo? Primeiro, acho que é importante a gente pensar o que é descarbonização, né? No caso, no nosso conceito, a gente fala muito do triplo impacto positivo. É o conceito que o Paul Polman até lançou um livro que chama Net Positive, que é um best-seller no mundo dos negócios. Qual que é a nossa ideia aqui? O Paul, inclusive, é um dos nossos conselheiros, e a tradução para o português, o livro chama Impacto Positivo, mas, na verdade, eu acho que deveria chamar triplo impacto positivo. Porque o que a gente está procurando? Promover prosperidade para os negócios, para as pessoas e para a natureza. Então, as 3 coisas têm que andar juntas. E aí, para que isso aconteça, promover uma economia de baixo carbono, com a natureza no centro, é um dos pontos mais importantes. Então, o processo que acontece para que esse modelo de triplo impacto positivo ele se transforme em realidade, a gente trabalha para acelerar 5 principais transições. Promover soluções baseadas na natureza, promover sistemas alimentares, né, produção alimentar e uso do solo sustentável, produção de materiais regenerativos, economia circular, transição energética. E sempre com uma lógica de instrumentos financeiros para financiamento climático e da natureza, e
alavancando tecnologias e infraestrutura para adaptação climática. Então, a prática, né, desse conceito é triplo impacto positivo, promovendo as 5 grandes transições, mas garantindo instrumentos de financiamento, tecnologia e infraestrutura para adaptação climática. Então, isso é o arcabouço. A gente tem exemplos de sucesso em todas essas áreas. O difícil é encontrar em um país tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar, se eu fosse te trazer aqui, promover soluções baseadas na natureza. O próprio Brasil tem sido um grande exemplo quando a gente começa a estruturar cadeias produtivas como a do cacau, da castanha, a Colômbia, o Equador, Peru. A gente tem o caso recente do café, do açaí, né? A Costa Rica, eu diria que para soluções da natureza, tem sido um país que se diferenciou. Quando a gente vai falar de descarbonização na indústria, aí os países escandinavos estão tomando passos muito importantes. A Europa, como região, se colocou regras e metas bastante ambiciosas para a descarbonização dos seus processos produtivos, e tem algumas referências específicas nisso. E a gente também consegue pensar, quando for olhar na parte mais avançada tecnológica, o país que mais investiu em energia renovável, em transição energética, foi a China, e em biotecnologia, a Coreia do Sul. Então, eu te dei um mapa geral, porque é difícil hoje falar um exemplo que faz tudo, a gente ainda não tem. E eu acho que essa que é a grande oportunidade para o Brasil, porque o Brasil acho que é a única grande nação no mundo hoje que tem condições de transformar esse custo do investimento na economia do baixo carbono em oportunidade para a geração de PIB, emprego e renda para a população. E você consegue dizer para a gente, assim, como que daria para fazer isso, por exemplo, no Brasil, né? Exige o quê? Mais investimento, mais vontade política? O que falta para a gente conseguir esse encadeamento de todas esses projetos? Esse tem sido exatamente o trabalho que nós mais mergulhamos nesses últimos 2 anos, principalmente através do Instituto AIA. O Instituto trabalha numa força-tarefa voluntária, em parceria com o Ministério da Fazenda, que começou há mais de 2 anos atrás, para escutar atores-chave de todos esses setores que eu te falei da descarbonização e para apoiar um programa que foi lançado pelo governo federal, que é o Plano de Transformação Ecológica do Brasil, que é exatamente montar esse arcabouço desse novo modelo de desenvolvimento econômico. E a gente lançou já 2 relatórios, mas é um programa em parceria com o governo do Reino Unido, o UK Pact, envolve a Systemic, mais de 300 atores-chave foram envolvidos como organizações, mas quase 1.000 pessoas especialistas já apoiaram esse programa desde o início. E o que esse trabalho tem? Bom, primeiro ele é super colaborativo, depois tem uma parte muito prática de dados e evidências para mostrar exatamente esses caminhos para o Brasil. A gente começou mostrando o tamanho do potencial. Então, é possível dobrar o crescimento do PIB do Brasil, chegando ao crescimento em torno de 5,5% ao ano, se a gente for buscar exatamente as oportunidades para essa transição para uma economia de baixo carbono. Quais foram os princípios que a gente adotou aqui? Primeiro, a demanda precisa ser uma demanda global por essas cadeias produtivas. E por isso que eu falei muito de segurança, desse tripé: segurança alimentar, energética e climática. E o Brasil hoje já é o maior provedor de alimentos do mundo. O que a gente pode fazer aqui? Aqui é uma grande oportunidade. Se eu busco produtos que agregam em crescimento econômico, que a gente consegue exportar para outros países, que agregam em valor agregado para a população, né, em recursos, que não é só... que existem muitos produtos de menor valor agregado, que empregam poucas pessoas, que têm um impacto relevante na exportação e no PIB, mas não necessariamente no valor adicionado na economia. Então, nossa meta aqui, tem que crescer economicamente, aumentar a exportação, precisa agregar valor para a economia, que é muito importante, gerar emprego e renda, reduzir a pegada de carbono e numa área que o Brasil pode ser competitivo globalmente. Com isso, a gente mapeou 6 áreas com altíssimo potencial e dentro dessas 6 áreas, cada uma tem de 3 a 5 subsetores muito concretos onde a oportunidade existe. Então, eu vou te dar um exemplo. Transição energética. O mundo inteiro hoje precisa triplicar
a quantidade de energia renovável, pelo menos até 2030. O Brasil hoje já é um dos países do mundo com a matriz energética mais verde, todos nós já sabemos isso. O segredo agora é como é que a gente transforma essa matriz energética no que a gente chama de um Global Power Shoring, que o Brasil passa a ser um provedor de energia limpa para o mundo, não exportando só energia, mas trazendo a produção de valor agregado para cá. Como exportador de energia, as maiores oportunidades aqui estão em combustíveis, biocombustíveis, combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde, toda a parte de energia eólica e solar que ainda pode crescer globalmente, e outras fontes renováveis como biogás e biomassa. A gente estimou a oportunidade em cada um deles e provamos que somente nessa frente de transição energética o Brasil pode adicionar até 75 bilhões de dólares por ano para a nossa economia. Eu imagino que todo esse processo, né, de descarbonização e tudo isso que você está me falando exige investimento. Ele tem essa probabilidade de retorno que vocês colocaram na pesquisa, né, em PIB, enfim. Mas como atrair mais investimento para esse setor, para essa área, para esse tipo de necessidade, né? Os investidores estão interessados nisso? Os investidores estão interessados, mas você pegou, acho que talvez o nosso maior desafio, porque a gente precisa ter instrumentos financeiros que sejam os instrumentos desenhados para atender as necessidades específicas dessas cadeias produtivas e investir nas rotas tecnológicas de maior potencial. Falar é fácil, temos uma oportunidade de combustível sustentável de aviação, mas o detalhe que é muito importante, nós mapeamos que o Brasil tem grande potencial de participação, de transformar suas vantagens comparativas em competitivas em pelo menos 7 rotas tecnológicas só de combustível sustentável de aviação. Então, você pode produzir SAF hoje com base em etanol de segunda geração, você pode fazer com base em etanol da cana, você pode fazer com base no milho, na palma. Então, existem muitas opções aqui na macaúba, nos resíduos, nos óleos de cozinha, que é o modelo europeu. Então, na celulose com base nos restos de madeira. Então, existem pelo menos 7 rotas onde o Brasil tem um altíssimo potencial de competitividade. Agora, a questão é, hoje, a produção desse combustível dessa forma pode encarecer o processo de transporte, né, de aviação em 2 a 3 vezes ali, nesse item do combustível. Então, o processo hoje ainda é mais caro, porque a escala ainda é pequena, esse é o primeiro desafio. O segundo grande desafio, nessas rotas tecnológicas que eu mencionei, muitas são baseadas em soluções da natureza. Para isso, você precisa aumentar a produção em escala de macaúba, de palma, desses exemplos que eu dei de uma forma sustentável e regenerativa, que também implica um desafio de custo e de escala. E, por último, no ponto que você mencionou, que é instrumentos de financiamento. Então, você pegar o caso da macaúba ou mesmo da palma, elas têm ciclos produtivos muito mais longos do que a produção tradicional que você tem no sistema agrícola brasileiro. O Brasil hoje exporta soja, milho, cana, minério de ferro, carne, frango, e no caso dos insumos, dos commodities que eu coloquei de alimentos, eles são commodities que fazem tem um ciclo anual, e muitos deles até 2 vezes por ano. Então, eu vou ter que trazer operadores que passam a trabalhar com ciclos de 5 a 10 anos. E os instrumentos financeiros precisam atender essa necessidade. Hoje, eles são desenhados para outra realidade. No nosso mapa, nesse mesmo potencial de dobrar o crescimento do PIB, que implica em adicionar cerca de 400 bilhões de dólares para a economia, a necessidade de financiamento para que isso aconteça é de 160 bilhões de dólares por ano. Só que hoje houve muitos avanços desde que a gente iniciou esse trabalho. Os instrumentos que nós temos cobrem cerca de metade dessas necessidades, no melhor dos casos. Então, a gente ainda precisa ter ali um desenho de instrumentos de financiamento para cobrir entre 60 e 100 bilhões de dólares por ano. Então, é aí que está um dos grandes desafios e, junto com isso, as escolhas. São muitas rotas, muitas opções. Então, é a gente aprender a fazer uma coisa que não faz parte ainda da nossa forma de trabalhar, que é investir muito em pesquisa aplicada.
né, em projetos de alto risco para que eles passem a ser escaláveis. O Brasil faz muito bem pesquisa básica, né, e roda muito bem na outra ponta a parte produtiva, trazer tecnologias internacionais para a produção local, né, o que a gente chama aí o famoso assembly, a montagem local, mas esse meio do caminho aqui, que é traduzir, né, essas rotas tecnológicas de maior oportunidade, é um ponto que a gente faz, mas sempre numa escala muito subótima com relação ao nosso potencial. Por isso que o segundo relatório foi focado exatamente nisso, em rotas, né, caminhos tecnológicos, são rotas tecnológicas para que a gente passe a transformar essas vantagens comparativas em competitivas, entrando de fato no jogo dessas cadeias de valor, dessas cadeias produtivas de valor de alto potencial globalmente. Patrícia, me parece que exige, né, todo esse processo exige uma mudança de mentalidade, por exemplo, dos empresários, né, para não enxergarem toda essa alteração como um custo, mas para enxergar como uma oportunidade. O que você acha que pode ser feito, o que falta fazer para que essa mentalidade mude, né? Os empresários têm que fazer conta, né? Acho que aqui, nesse caso do Brasil, e isso não se aplica em todos os lugares do mundo. Em alguns lugares você vai ter que trocar a matriz energética, que é custo e acabou. Não necessariamente o consumidor vai querer pagar mais por um produto que tem uma matriz de energia mais limpa. O caso do Brasil não é esse. Então, no nosso caso, é trocar resultado de curto prazo por resultado de longo prazo. E se a gente tiver instrumentos financeiros que tenham uma integração dos instrumentos que a gente chama de blended finance, que trazem recursos públicos, filantrópicos com privados, a conta fecha. E para o acionista que quer, no fim do dia, que o negócio dele perdure, né, um horizonte de tempo muito mais longo, a conta fecha sem dúvida nenhuma. Então, acho que a gente precisa começar a fazer conta e tomar decisões urgentes, porque tem duas contas que precisam fechar, né? Mas acho que tem a conta econômica do negócio no curto e longo prazo, mas também tem uma conta muito básica, que é a da sobrevivência da humanidade nesse planeta. E nesse caso, esse empresário vai estar contribuindo para as duas coisas, a conta dele fechar, né? E a contribuição dele como cidadão do planeta também. E a gente vai ter esse ano, né? Vai sediar a COP30. Então, em Belém, eu queria que você falasse um pouco qual que é o potencial de ter um evento aqui, né, como esse no Brasil. Isso pode ajudar o Brasil a, de fato, se tornar essa potência verde sobre a qual tanto se fala? Pode, deve e vai. Eu acho que a questão é em qual nível qual que é o tamanho da ambição que nós vamos ter como brasileiros e a disciplina de sentar na mesa de negociação sempre agregando valor para a nossa economia. Porque o mundo está em guerra, a gente pode dizer que não, mas o contexto geopolítico mudou completamente, os países estão se fechando, essas cadeias produtivas que eu te falei que são globais, hoje elas estão sendo redesenhadas no formato extremamente ineficiente, né, porque os países, o que eles estão fazendo? Buscando independência energética, independência alimentar, e proteção climática, mesmo que alguns tenham até proibido o uso da palavra clima, na prática todo mundo sabe que precisa se proteger. Se proteger contra inundações, tsunamis, ciclones, furacões, já era. Então, acho que esse ponto virou secas. Então, pode usar a palavra ou não, vai ter que trabalhar no tema. E todos os países estão investindo. Eu te dei o exemplo da China. A China hoje é o maior investidor em energia renovável do mundo e o maior comprador de produtos alimentícios brasileiros. Então, o Brasil já negocia hoje com a China, com o Oriente Médio, com o Sudeste Asiático, com as Américas, com a Europa, e é talvez a única grande nação do mundo que tenha relações diplomáticas tão sólidas com o mundo inteiro. E a gente está no ano que temos COP, temos BRICS e ainda estamos na presidência do G20. Então a oportunidade está posta. A questão é o tamanho da ambição que nós temos para capturar essa oportunidade. Vamos chegar nos 400 bilhões de dólares adicionais do PIB ou vamos parar em aumentar marginalmente a exportação de alguns commodities? No exemplo de combustível sustentável de aviação, vamos produzir SAF no Brasil ou vamos simplesmente exportar o bagaço da cana, no máximo etanol de segunda geração, um pouco mais de milho? Nós podemos fazer os dois caminhos. Eu, não só como uma otimista de plantão, mas também como uma cidadã brasileira, acho que a gente precisa ir pela ambição mais ampla, porque nós não vamos ter um outro ano como que nós estamos tendo nesse ano, e não vamos ter um mundo tão desesperado, na verdade, né? A tensão geopolítica vem exatamente desse medo da insegurança alimentar, energética e climática.
As COPs, elas acabam ficando, né, em alguns momentos com aquele ranço, assim, de que, fizeram uma reunião, tiveram várias rodadas e nada aconteceu. Você acha que a gente corre o risco de ser um evento mais midiático? E o que você acha que o Brasil pode fazer para, de fato, ter um legado, né, para esse evento que vai acontecer aqui ter um legado? Eu acho que essa COP precisa ser a COP da ação e implementação, e o próprio embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP agora, né, junto com a secretária Ana Toni, tem falado muito disso. Eu acho só que vai ser proporcional à capacidade de engajamento que nós vamos ter de atores-chave locais e internacionais. Eu, por exemplo, tenho investido muito do nosso tempo, esforço das nossas organizações aqui, Instituto, Sistêmica, em mobilizar o setor privado na agenda de descarbonização e soluções da natureza. A gente tem uma iniciativa que, para mim, é muito promissora, é a que foi lançada pela CNI, que é a Sustainable Business Cop, com o objetivo de criar para a COP, do mesmo jeito que o B20 está para o G20, que é a reunião dos business dos países dentro do contexto G20, é você ter a mobilização dos negócios dentro do contexto da COP. Eles participando, né, como observadores, mas também levando recomendações e trazendo os insumos, mas principalmente a agenda de ação. Casos concretos, todos esses exemplos que eu te dei, das cadeias produtivas, eles já têm exemplos de sucesso em algum lugar no mundo. Como é que a gente dá visibilidade para essas soluções e escala essas soluções? Então, eu acho que se a gente conseguir alavancar a capacidade de mobilização que as COPs têm para traduzir em ação e integrando os três setores, né? Não é só uma ação do que eles chamam ali dos governos federais das nações, né? A gente precisa do setor privado, precisa dos governos locais e precisa da sociedade civil, que a gente precisa se aproximar na prática das pessoas. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que essa COP pode deixar um grande legado. O segundo bloco é a modernização dos processos das COPs. As COPs começaram no Brasil, né, na Expo 92. Se a gente fizer, né, se a gente voltar no tempo aqui, entender a oportunidade que a gente tem, a gente vai estar completando aqui 10 anos do Acordo de Paris, é um ano muito simbólico, e uma chance muito grande de rever os processos, para fazer duas coisas: fortalecer esse fórum multilateral, que é tão importante num mundo, né, em tensão geopolítica, e também ter processos mais eficientes. Um exemplo prático que é discutido ainda timidamente é a falta de integração e o nível de ineficiência que a gente tem em ter três COPs separadas, né? A COP do clima, a COP da biodiversidade e a COP da desertificação. Então, eu acho que essas duas oportunidades aqui, a gente conseguir fortalecer o processo multilateral e trazer eficiência para os processos decisórios. Patrícia, a gente está chegando no fim, né, do nosso papo aqui, e eu queria te deixar um pouco à vontade para você, de repente, falar sobre algum assunto, se você achar que faltou algum ponto importante sobre esse tema da descarbonização, né, que é um tema super importante e, às vezes, ele é um pouco complexo também. Eu queria te deixar à vontade para comentar se você achar que faltou alguma coisa. Eu queria que as pessoas, assim, às vezes a própria palavra descarbonização é longa e a gente está tentando traduzir de uma forma mais prática. Eu acho que meu sonho aqui, meu pedido é que a gente não se intimide pela complexidade dos termos. Eu uso um paralelo assim da minha vida pessoal, né? Eu fui a primeira na minha família a ir para a universidade. Minha avó não sabia nem ler e escrever, né? Meu pai fez supletivo para terminar na época a oitava série, quando eu estava no equivalente ao nono ano agora, e minha mãe estava fazendo supletivo do colegial. Então, eu sei a dificuldade que é a gente aprender novos idiomas, novas coisas, né? A gente está sempre dando saltos. Então, eu acho que se tem um país que está preparado para dar esses saltos quânticos, eu diria que é o Brasil. Então, a gente não se intimidar pela complexidade das palavras e tentar traduzir de uma forma muito mais prática. No nosso último relatório, a gente mostrou as cadeias de valor todas, assim, de uma forma bem visual. Então, eu falei do cacau. A gente pode parar na produção de pequena escala ou avançar até a produção do chocolate ou do superalimento. Então, se a gente conseguir imaginar nas etapas de um processo de produção e de aumento de complexidade,
a gente precisa sempre tentar ir na maior complexidade possível e na maior escala possível para que a gente possa incluir mais pessoas e agregar mais valor para a nossa economia nessas cadeias que já colocam a natureza no centro. Então, se a gente fosse tirar, né, a complexidade das palavras, a fórmula é simples, mas cada um de nós precisa ver em qual área a gente tem mais interesse, né, o que chama mais o nosso coração, porque vai dar trabalho fazer. Eu falo muito do cacau porque eu adoro ir visitar e ver, entender, é muito real. A castanha, né? Você passar um tempo com as comunidades indígenas ribeirinhas, entender como acontece, e cada um vai se interessar por um tema. Para mim é mais interessante entender de baterias, minerais críticos, não quero saber de SAF, mas eu acho que a gente precisa querer aprender, estudar, conhecer e promover, né, esse futuro da nossa economia. Não dá para o sonho virar realidade, a gente precisa sonhar primeiro. Então, meu convite é para que a gente sonhe e não se intimide com a complexidade das palavras novas que estão entrando no nosso vocabulário. Patrícia, muito obrigada por essa conversa, pelos seus esclarecimentos, foi ótimo. Obrigada por ter participado com a gente aqui do videocast. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, que a COP seja um sucesso, que todo mundo participe e que também passe um pouco de tempo na natureza. Se você gostou desse episódio, eu te convido a assistir aos outros que estão disponíveis nos nossos canais do YouTube e do Spotify e também a acompanhar o Projeto Draft no Instagram e no LinkedIn. Até a próxima!